primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas que aqui se encontram. Nós temos que abrir a Assembleia, recomeçar em segunda chamada às 9h30, cumprindo rigorosamente o que determina a legislação. O nosso agradecimento ele é muito grande. Nós lamentamos a pequena presença dos associados, mas a gente reconhece a dificuldade que cada um tem para se deslocar e tudo. Afinal, a idade média do nosso público, ela é significativa na nossa época. De qualquer maneira, o meu agradecimento especial a todos que estão aqui. Eu gostaria de saber quem se candidata a presidir esta Assembleia. Muito bem. Como todos receberam, nós estamos colocando aí um edital de convocação da Assembleia. Os assuntos que nós vamos deliberar hoje: deliberação sobre o balanço patrimonial, o relatório anual da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, e a aprovação da segunda alteração do Estatuto da Associação. Eu gostaria de frisar aqui, e isso não é por nenhuma questão de vaidade ou qualquer outra razão, apenas para que fique registrado, que eu, enquanto associado da AFABEC, desde logo depois que ela foi criada, eu não tenho conhecimento de nenhuma assembleia com esse primeiro objetivo. Eu não estou dizendo que não houve, estou dizendo que não tomei conhecimento. É evidente que deve ter havido, porque a legislação assim exige. E a aprovação da segunda alteração do Estatuto da entidade. Quais são essas alterações? Primeiro, nós adequamos o Estatuto às mudanças da lei desde que ele foi criado, que a associação foi criada. Mas a principal alteração que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a questão da limitação da reeleição do presidente. O novo Estatuto limita a reeleição do presidente da AFABEC apenas uma vez e para qualquer cargo da diretoria. Qual é o nosso objetivo com isso? Eu sou presidente da AFABEC agora, cumprindo o mandato que vocês me concederam. Me reelejo uma vez, 2 vezes, 3, 4, 10 vezes, daí a pouco eu me transformo em móveis e utensílios e acho que sou o dono da associação. Não tenho mais satisfação a dar a ninguém. É o que aconteceu no passado. Bom, a legislação, de um modo geral, proíbe isso em todos os níveis. No nível eleitoral, isso é proibido, os cargos, mandatos majoritários, ele só pode se reeleger uma vez, o presidente da República, o governador, o prefeito e tudo mais. Não, nós não vimos nenhuma razão para que a AFABEC também não acompanhasse isso. É saudável e, principalmente, abre espaço para que todos os associados participem. Tá? Afinal, eu disse isso numa reunião que nós fizemos no Cariri, a AFABEC é a única entidade que tem a responsabilidade de preservar a memória do bem. Fora a AFABEC, todas desapareceram. A CABEC está em fase de transição para desaparecer conforme o acordo assinado na ação monitória. Quando a CABEC desaparecer, só restará a AFABEC e só restaremos nós como seus associados. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos um acervo que recebemos da diretoria anterior, e eu gostaria de citar aqui, eu não estou fazendo críticas pessoais, não me alimenta nenhum sentimento de
revanche. Eu estou expondo para vocês a realidade que a diretoria da FABEC recebeu. Nós recebemos o acervo da FABEC jogado em uma sala que mal cabia a mesa de reuniões. Esta mesa de reuniões é a mesa que foi de reuniões da diretoria do BEC. Pode não significar nada para ninguém, mas para mim significa muito, porque todas as decisões que influenciaram a nossa vida foram tomadas ali. Nós recebemos isso tudo jogado, gente, literalmente jogado. Tá? Levamos um tempo significativo para nos organizar, reabilitamos o CNPJ da associação, que estava suspenso pela Receita Federal, pagamos em torno de R$12 mil de multa por descumprimento das normas tributárias e fiscais e reativamos o CNPJ. Levamos um tempo considerável para resolver com o Banco Bradesco a nossa possibilidade de representar a sociedade. O Bradesco realmente é um gigante, as decisões dele são muito lentas e nós podíamos fazer o quê? Pagar os compromissos na boca do caixa, certo? Mas não podíamos fazer aplicações, uma série de coisas, enquanto que a área lá de cima dele liberasse a nossa representatividade. Isso hoje está tudo resolvido, o CNPJ está reabilitado, o saldo da associação está sendo aplicado e tudo está resolvido nesse aspecto. Conversei nesse instante ali com o Castelo, pode ser, e eu acho que algumas pessoas têm razão, que a gente de junho para cá não fez muita coisa. Realmente a gente não fez muita coisa que aparecesse para o corpo social. Mas nós tivemos um trabalho muito grande de reorganização da sociedade, da associação. E agora é que nós estamos começando a pensar no que fazer para o associado. A questão do happy hour que havia antigamente. Infelizmente, os colegas que participavam desse happy hour se negam a voltar. É um direito deles. Eu não posso obrigar ninguém a cantar e não posso obrigar ninguém a tocar violão. E nem tampouco posso levar ninguém, conduzir coercitivamente ninguém para a associação. Mas nós vamos recomeçar no mês de junho, na última sexta-feira do mês de junho, a comemoração dos aniversariantes do mês. Vamos convidá-los todos, convidar todos os associados, fazer um happy hour, comprar uma lembrançazinha para cada um, independente da quantidade que for. A gente ia começar isso agora em maio, mas como está muito em cima para organizar e fazer a divulgação, nós vamos começar no meio do ano. Outra atividade que nós estamos programando para os associados é a questão do São João. O colega Lenildo, que todos vocês conhecem, produz por conta dele um São João todo ano. Às vezes no Náutico, às vezes no Ideal. Ele faz isso, vende ingresso e tudo mais. E a AFABEC, este ano, vai pagar o ingresso do seu associado. O associado da AFABEC, apresentando a carteirinha lá no clube onde o forró for ser realizado, ele vai entrar sem pagar nada. Isso seria o reinício das nossas atividades sociais. No final do mês, nós faremos a festa dos aniversariantes. Isto posto, vamos trabalhar a questão da pauta da Assembleia. O balanço patrimonial foi realizado. Nós recebemos a associação, quem acompanhou, foi apresentado à Justiça um balanço. Aliás, na realidade, eu não posso nem chamar de balanço. Os contadores e os economistas devem entender o que eu estou dizendo. Simplesmente pegaram um pedaço de papel, colocaram lá uma relação de contas, títulos contábeis numerados, colocaram um saldo e apresentaram à Justiça.
Nesse documento, constava que a associação tinha um saldo de R$350 mil em caixa. É um verdadeiro absurdo. E a gente, como eu disse desde o início, ninguém queria briga com ninguém, até porque, afinal de contas, com posições contrárias, nós fomos colegas ao longo de muito tempo. Chamamos a atenção da diretoria anterior, através da presidência, de que aquele balanço era um documento errado e que nós precisávamos de um documento correto. O documento foi refeito e nós partimos daí. Partimos do ano de 2022, a partir do mês de junho. Infelizmente, até hoje, nós não recebemos nenhum documento relativo ao passado da associação. O pessoal do nosso Conselho Fiscal, Pedro, Hernando, Eimar, teve lá todo o movimento da associação a partir do dia 1º de junho até o dia 31 de dezembro está rigorosamente documentado. Todos os documentos estão lá para quem quiser ver. Atrás, infelizmente, nós ainda não recebemos, tem uma ação na Justiça de apresentação de documentos. Infelizmente, eu não sei o que vai dar ou quando isso será resolvido. Mas o balanço foi aprovado, com parecer do Conselho Fiscal, feito algumas ressalvas, eu acho que tem aí as notas explicativas. Bom, o nosso Conselho Fiscal é composto pelo Pedro Silvestre, pelo Hernando e pelo Eimar. Não precisa nem a gente dizer da competência de cada um e do conhecimento contábil, principalmente do Pedro, que foi contador do banco e é professor na área e tudo mais, no que pese a barba. E diz a Sandra que vai um dia, vamos pegar ele aqui e raspar essa barba na marca. O que constam, os fatos que constam nessas notas explicativas são esses fatos que eu falei para você. Tem algumas despesas realizadas no primeiro semestre que não existe documentos comprobatórios. É evidente que o Conselho tinha que fazer esse registro, como também a diretoria o fez. Mas, a partir do mês de 1º de junho, toda a documentação contábil, comprovação de despesas realizadas, receitas e tudo mais, os documentos foram devidamente apresentados e vistos pelo Conselho Fiscal. E aí o resto é questão puramente contábil, que ninguém vai ficar aqui falando, até porque a gente já saiu disso há muito tempo, mas não tem. Eu queria me referir só um pouquinho à questão do imobilizado. Nós recebemos da associação, lógico, poucos, mas existem bens da associação, mesas, cadeiras, televisão, aparelho de ar-condicionado e coisa e tal. Não existia o menor registro disto. Pelo menos nós não recebemos. Eu acredito que deve ter existido em alguma época, porque a contabilidade assim existe, mas nós não recebemos nada. Tivemos que refazer todo este imobilizado. Através da internet, pegamos a relação de bens, fizemos a avaliação de acordo com a média do mercado, tivemos que fazer ajustes naturais para que a avaliação dos bens desse de acordo com os valores informados no balanço anterior. E aí passamos a fazer o que as normas contábeis determinam. Fazer a depreciação, fazer tudo, e hoje qualquer associado, se quiser pedir uma relação dos bens da associação, só solicitar por e-mail e a gente imediatamente manda com os valores registrados na contabilidade. Eu gostaria de frisar aqui que essas multas que nós tivemos que pagar, que deu em torno de R$12 mil, foram pagas à vista para que nós pudéssemos reabilitar o CNPJ da associação. Mas fizemos um contato formal com a diretoria anterior, somente com a doutora Laíse, explicando para ela que não seria justo que o associado pagasse pela
a ineficiência do cumprimento das obrigações da diretoria anterior e fizemos um termo de parcelamento destes valores em 18 parcelas e estamos recebendo mensalmente esses valores. Não cobramos juros, não atualizamos nada, pegamos só o valor absoluto, dividimos por 18, recebemos 18 cheques e esses cheques estão sendo depositados todo dia 20, conforme está acordado, no termo de reconhecimento de dívida assinado entre a associação e a presidente da diretoria anterior. Isso foi uma coisa feita pacificamente, não teve briga, não teve confusão, e o reconhecimento, até porque não caberia nenhuma discussão, foi tácito de que realmente nada foi informado à Receita Federal como manda a legislação, coisa que vem sendo feita hoje normalmente. Essa questão desse repasse do seguro de vida da Sul América, isso é uma coisa, inclusive, que foi questionada pelo Pedro. O Pedro fez até uma orientação que a gente já está fazendo diferente. O que é isso? A AFABEC é estipulante de uma apólice de seguro de vidas para um grupo de colegas. Esses colegas repassam o dinheiro para a associação. A AFABEC paga este boleto deste seguro de vida. É um seguro de vida que não existe mais, é um produto que não existe mais, e pela idade que as pessoas têm hoje, eles não conseguem fazer um novo seguro. E também não é motivo nenhum para a gente deixar de fazer isso, que é uma coisa que o trabalho é mínimo, tá? Mas, como o boleto, o valor é retido pela CABEC em um mês, é passado, e paga o boleto no mês seguinte, ficava este valor aparecendo no balanço. O Pedro orientou, e agora, como a gente já recebe o dinheiro dentro do próprio mês, nós estamos pagando o boleto dentro do próprio mês, e este valor, já nesse ano de 2023, não vai aparecer. Mas isso não é despesa, não é nenhuma obrigação da associação, os associados estão normalmente pagando, e não tem nenhuma perda. Nós estamos apenas prestando o serviço. A diretoria anterior vinha pagando? Vinha. Isso aí, até porque, Tarcísio, é retido pela CABEC, sabe? É consignado na folha, não tinha dificuldade não, é um trabalho puramente administrativo. Só que a gente recebia no mês e pagava no outro. E agora nós estamos pagando dentro do próprio mês, porque o boleto já chegou, ele chega agora em maio, o vencimento é só junho, a gente pagava só junho, mas agora a gente está pagando em maio mesmo e não tem problema nenhum. Bom, e aí a questão que o Conselho Fiscal consignou de divergência, não tem nada de documentação de comprovação, não tem absolutamente nada, e eu não podia deixar de fazer o balanço, o Conselho Fiscal não poderia deixar de analisar por conta disso. Foi feita a análise, foi consignado no parecer, e a Justiça depois vai resolver essa questão aí, se é que resolve. São só, essa questão aí dessas diferenças, são só coisas puramente contábeis. Como essas aplicações eram aquela aplicação automática, era feita num dia, liquidada no outro, feita num dia, liquidado no outro, e aí gera uma divergênciazinha da data de um para o outro, mas não tem. Bom dia, dona Ângela. Muito obrigado. Foi recolhido, já está completamente sanado. Tá? Essa questão da receita, nós temos dois valores que são significativos no ano de 2023, né, Silvio? Foi esse ano que nós recebemos aquele dinheiro, não foi esse ano ou foi o ano passado? Nós recebemos um valor de uma aplicação de uma penalidade feita pela Justiça à CABEC, que foi revestido para a FABEC. A questão lá das ações judiciais, que não vale mais a pena a gente falar aqui. Na realidade, se a gente for atrás da gênese disso, é muito triste, porque houve aproveitamento de situações, sabe? Uma coisa boa. O importante é que a Justiça condenou, a CABEC depositou o dinheiro e a Justiça passou para a FABEC, nós recebemos.
E também, nós fizemos agora um acordo com a CABEC, que já está sendo apresentado nos autos, e nós estamos encerrando definitivamente todos os processos judiciais que envolvem a AFABEC e a CABEC. Depois de muito choro, a Sandra aproveitou-se que a CABEC tinha pago 200 e poucos mil para a AFABEC. Eu chorei para ela não cobrar juros. O conselho da CABEC me deu foi um carão, que eu estava demorando muito a pagar, certo? Mas, afinal, nós devolvemos um valor de um depósito recursal que foi feito pela CABEC, ou seja, por nós, né? A CABEC fomos nós, que a AFABEC, na minha modesta opinião, levantou quando não deveria ter levantado, pelo menos na época, já que a ação ainda estava correndo, e nós fomos obrigados a devolver. Fizemos um acordo com a CABEC, devolvemos este valor, e a petição já está nos autos, assinada pelo advogado da CABEC, e deverá entrar na próxima semana, assinado pelo advogado da AFABEC, que não assinou em conjunto porque se encontrava fora de Fortaleza, e nós definitivamente encerramos todas as questões judiciais que envolviam a AFABEC e CABEC. Isso está limpo, é uma página virada na nossa vida. Aí, nas notas explicativas, o Conselho Fiscal fez questão de registrar que existem valores que não temos, eles não têm como validar, porque não tem comprovação. 19.200 despesas lá na Júlio Siqueira, que era a sede anterior. Ninguém sabe o que é que foi isso. Eu imagino que, como entregaram o imóvel, né, o contrato de aluguel determina que o imóvel seja entregue da maneira como recebeu, pintado, com tudo direitinho, com tudo ajeitado. Se fez alguma modificação, tem que voltar ao que era. E eu imagino, até porque não tenho nenhum motivo para desacreditar disso, que essas despesas incluem o pagamento da manutenção normal da sede até a entrega. Essa assessoria administrativa de R$15 mil, eu pedi que custasse aí, porque este pagamento não foi feito pela atual diretoria. A nossa assessoria administrativa, nós temos realmente, é a Sandra, a Beth, o Luizinho, que fazem isso sem cobrar nada. O Marcílio, que elabora essas coisas todas, que encontra um doido que liga para ele às 7 horas da manhã, ele ainda está dormindo, Marcílio, te acordei, né? Mas essa assessoria não custa um único centavo à AFABEC. Essa despesa eu realmente não sei quem foi que deve ter muito justamente prestado um serviço e recebido a remuneração devida. Mas antes da nossa gestão, não temos nenhuma comprovação disso. Não, isso aí é a liberação da Justiça Federal, aliás, do Judicial, que foi liberado para a AFABEC devolveu parte disso aí, eu vou aparecer só no balanço do outro ano, mas foi 166, 176, pagamos os honorários dos advogados que trabalharam e o juiz nos condenou a pagar. Quando você faz o mais e menos, se sobrou muito aí, eu acho que 40, 50 mil reais para a AFABEC. Mas o importante é que o dinheiro foi devolvido para quem de direito, o pagamento dos honorários advocatícios, que é verba alimentar, também foram pagos e no final, entre mortos e feridos, escaparam todos. Gente, bom dia. Eu quero só fazer um esclarecimento que eu acho que é importante, pegando o gancho com relação às ações judiciais que o Jacó falou. Existiam no passado muitas ações, mas algumas ações, a AFABEC contra a CABEC, e como ele colocou aqui, hoje isso é um capítulo encerrado. Mas as duas ações mais representativas desse grupo de ações, uma foi quando a CABEC, lá em 2007, salvo engano, resolveu mudar a data de pagamento do dia
saindo do dia 20 para pagar no penúltimo dia útil do mês, em razão do descasamento financeiro que isso provoca na CABEC. E naquela época era muito mais acentuado esse descasamento, porque a CABEC fazia o adiantamento do INSS. Não sei se vocês lembram disso. Então a CABEC, no dia 20, pagava, além do seu complemento, também adiantava o INSS de quem assim fazia o pedido para que fosse feito. E só se ressarcia da parte do INSS no 5º dia útil do mês seguinte. Então vejam que existiam 15 dias de descasamento financeiro, que não era desprezível. Então, em razão disso, na época, a CABEC quis alterar a data do pagamento do nosso complemento, para ter um prazo de 6 meses, todo mundo recebeu uma carta com bastante antecedência e tal. Mas quando foi no momento de fazer essa virada de chave, a AFAPEC entrou com a ação para que a CABEC não mudasse a data do pagamento. E essa ação, o pedido liminar foi concedido, a CABEC teve que voltar, já tinha começado a pagar no penúltimo dia, voltou a pagar no dia 20, e lá na frente foi alegado que a CABEC não estava cumprindo o prazo. Isso é uma coisa, não estava cumprindo a decisão judicial, pagando no último dia, porque, na verdade, operacionalmente, como foi que aconteceu? Como o sistema já estava todo programado para pagar no penúltimo dia útil, e a decisão liminar foi volte e pague no dia 20, a CABEC, no dia 20, adiantava quase 100% dos recursos de todo mundo, aí no penúltimo dia útil, rodava a folha, e um crédito qualquer que sobrasse na conta, ele fazia. Só que o contra-cheque saía com a data do penúltimo dia útil. Aí esses contra-cheques foram levados aos autos da ação, dizendo a CABEC está descumprindo esse valor. E aí está descumprida a ação judicial. E aí a CABEC foi multada, que é esse dinheiro que o Jacó disse que a justiça mandou liberar para a conta da AFAPEC, a AFAPEC levantou e tal. Essa é uma ação. Essa a AFAPEC ganhou. Qual é a outra ação? A outra ação também é uma ação de muita importância para todos nós, que era aquela ação da revisão de benefícios, que a SPC, a antiga SPC, Secretaria de Previdência Complementar, determinou que a CABEC fizesse a revisão de todos os benefícios concedidos durante sua vida inteira. Então, a CABEC fez a revisão de benefícios, encontrou pessoas ganhando com benefícios concedidos a maior, outros concedidos a menor, não por má fé de nenhuma das partes, nem da CABEC, nem das pessoas, mas por interpretação de norma, por interpretação diferente do regulamento do plano, que é natural que isso aconteça, com a maturação da discussão sobre aquela norma. Então, a CABEC regularizou quem estava recebendo a menor para o benefício correto, devolveu o valor de 5 anos anteriores dessa pessoa que estava recebendo a menor, devolveu no pagamento único, corrigido. Quando chegou no momento de ajustar os que estavam recebendo a maior, a AFAPEC entrou na justiça para que a CABEC não fizesse isso. A CABEC não pôde fazer, porque foi concedida essa liminar, e aí a CABEC foi recorrer, e o resumo é que a CABEC ganhou o direito de fazer a revisão dos benefícios, porque a lei é clara quando diz que, identificado o erro, a entidade tem que fazer a correção. A CABEC ganhou o direito de fazer a revisão de benefícios. Entretanto, como isso aconteceu já próximo da retirada de patrocínio, da primeira tentativa de retirada que foi lá em 2019, a CABEC conseguiu negociar com o Bradesco para que a gente não fizesse essa revisão. Por quê? Já estávamos com um grupo de pessoas bem mais idosas, era um desgaste desnecessário. A conta que o Bradesco tinha feito lá em 2019 para fazer a retirada de patrocínio já considerava esses salários que as pessoas estavam recebendo, então não fazia mais sentido, naquela altura, a gente fazer essa revisão de benefício. Então, assim, eu fiz questão de trazer esse registro aqui,
desculpa o Jacó atrapalhando um pouco a Assembleia, para que assim, vocês saibam do que se trata, porque fica, para não ficar uma coisa... E Tarcísio, aí eu não tenho esse número, mas é um número significativo. E são mais de 200 pessoas que teriam seu benefício reduzido. Então, assim, para a gente foi outra vitória conseguida junto ao Bradesco de, olha, temos o direito a fazer a revisão, mas como vocês fizeram a conta, considerando esse salário que as pessoas recebem hoje, dada a idade de todo mundo, grupo de pessoas já mais doentes e tal, não vamos fazer essa revisão para não penalizar. E o Bradesco aceitou que fosse feito dessa forma. Então, nós ganhamos, mas nós não queríamos levar essa vitória. A gente ganhou, mas não levou, mas a gente não levou. Feliz da vida por não ter feito isso. Pagou a outra, né? Bom, e esse recurso da CABEC que levou à mudança da decisão em primeiro grau, o depósito recursal foi feito pela CABEC, a FABEC levantou e agora nós devolvemos e esses assuntos estão devidamente encerrados. Seu relatório da diretoria também, eu gostaria de dizer que tudo isso é disposição estatutária e legal. Eu sei que é repetitivo, é chato, mas a lei determina que seja feita assim e nós temos que fazer, até porque registraremos tudo isso no cartório de registro de títulos e documentos e se não tiver isso, a Sandra sabe que nós sofremos para poder conseguir registro de coisas lá no Pergentino Maia, se não cumprirmos rigorosamente o que a legislação determina, eles não farão o registro e aí a gente ficaria descoberto por não cumprir uma disposição legal. Essa questão da inadimplência eu queria frisar aqui também. Todo mundo já sabe, mas vamos deixar registrado. Por conta da decisão do Conselho da CABEC de não mais consignar as mensalidades da FABEC na folha de pagamento, gerou-se uma inadimplência significativa dos associados para com a associação. Depois que as coisas foram regularizadas, refizemos o convênio com a CABEC da consignação da mensalidade, nós levantamos essa questão da inadimplência de cada associado, a diretoria da FABEC, em reunião devidamente registrada em ata, concedeu um perdão de 75% deste débito para quem estava em débito, lógico, e os 25% restantes decidiu que nós só cobraríamos quando os associados ou não associados recebessem de volta do Bradesco aquela contribuição extraordinária que estava sendo descontada. Isso posto, na hora que entrou o crédito, nós lançamos o débito e, com a graça de Deus, a compreensão de todos os associados, nós não tivemos nenhuma reclamação. Hoje, não existe inadimplência de associado para com a FABEC. Eu fiz questão de frisar aí no relatório da diretoria a distribuição da identificação social do sócio da FABEC. A gente era sócio da FABEC, pagava a mensalidade por isso, mas não tinha nenhuma coisa que dissesse que nós éramos sócios. Então eu fiz uma carteirinha bonitinha, tipo um cartão de crédito, com as cores, com o logotipo da associação, e ainda estamos vendo aí, pode realmente não significar nada, mas para mim significa muito. Eu estou em negociações com algumas gráficas para imprimir o título de sócio, tá? A minha ideia é o título de sócio com a marca d'água no fundo do edifício sede do banco ali na PPD. E finalizando o relatório, é isso que todo mundo já sabe, que foi a assinatura, a homologação do acordo com o Bradesco. E eu volto a frisar aqui. Eu acho que até eu morrer eu não vou entender a posição da diretoria anterior da FABEC, porque, tudo bem, o acordo era ruim, não vou discutir isso. Apresentou um outro acordo, mas não, simplesmente não assinava o acordo, prejudicando todo mundo. A minha opinião
e me permitam a redundância, que quase todas as pessoas, era que o acordo, além de não ser ruim, era a única coisa viável para a gente naquele momento. A outra possibilidade era muito pior, era o Bradesco simplesmente pagar a parte do déficit dele e ir embora e fique com a caixa de vocês. Para mim, tudo bem, não tem problema, eu pago. O déficit que o Bradesco pagaria, o que está pagando, para o Bradesco não significa absolutamente nada em termos patrimoniais. Para nós era impossível. A gente tinha no universo 5 anos o final da nossa complementação de aposentadoria. Os cálculos feitos por alguns colegas nossos que mexem com matemática financeira, acreditando que a economia continuasse estabilizada. Então, o que era que a gente tinha? Um acordo que preservava o nosso complemento de aposentadoria e, do outro lado, a possibilidade de nós perdermos esse complemento entre 5 e 7 anos. Então, eu não consigo entender uma coisa dessa. É como eu não consigo entender também como é que não se torce pelo Ceará, mas paciência, né? Bom, feito o acordo, em fevereiro eu recebi no final da tarde a Sandra comunicando a homologação. A desembargadora encerrou a sua atividade jurídica em janeiro, porque depois ela se aposentou homologando o acordo. Então foi uma luta grande, que começou em 2019 e terminou em janeiro de 2023. Mas graças a Deus, como diz os justos, sempre vença, né? Aí vamos sim, feito essa parte da questão do balanço, a gente põe em votação a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao ano de 2022. Se vocês concordam com os dados apresentados, esses dados, eu gostaria de frisar, foram enviados fisicamente para todos os associados. Tá? Quem concorda permanece sentado, quem discorda pode ficar de pé. Ok. Aprovado, então, as demonstrações financeiras do ano de 2022. E agora nós vamos aqui para o Estatuto. Assim, eu queria que tu colocasse só aquele artigo que fala sobre a eleição da diretoria. Pronto. É o artigo 15, parágrafo 4º. Para o cargo de diretor-presidente é admitida apenas uma reeleição. Cumprido o segundo mandato, o ocupante do cargo de diretor-presidente não poderá se candidatar para o mandato seguinte a nenhum outro cargo na associação, podendo fazê-lo em mandatos posteriores. Essa, acrescentamos aí, não poderá se candidatar para o mandato seguinte a nenhum outro cargo, porque é muito comum que a gente vê por aí. O presidente é o Jacó, o vice-presidente é o Luzero. Cumpre o mandato. Aí no ano seguinte, o Luzero é o presidente e o Jacó é o vice-presidente. Ou seja, continuou do mesmo jeito. Não mudou absolutamente nada. Então, terminado o primeiro mandato, abre-se o processo eleitoral e aí vai ser aberto mesmo, né? Não vai ser aquela história de fazer uma eleição de brincadeira. Se eu posso me candidatar novamente ou não. Cumprindo o segundo mandato, eu vou para casa descansar e um outro colega, que pode ser o vice-presidente ou qualquer um dos diretores, mas só não poderá ser eu, me candidatar para um terceiro mandato em qualquer cargo. Ou seja, deixa as pessoas trabalhar, oxigena a associação, dá vida nova. São pessoas que pensam diferente, ninguém é igual. As pessoas pensam de modo diferente. E aí, a gente achou por bem, conversou com o pessoal da diretoria e achou por bem incluir este parágrafo no artigo 5º. As outras modificações, artigo 15º, desculpa. As outras modificações não alteram absolutamente nada, é só a questão de adequação da legislação no que mudou da época da criação para cá. Bom, em votação, a alteração, segunda alteração
do Estatuto Social da AFABEC. Quem concorda permanece sentado, quem discorda pode se levantar. Ok? Então foi aprovado. Por isso é que eu digo, né? Uma assessoria dessa é fantástica. Olha, o Marcinho já terminou a ata. Incrível, né? Em tempo real. Em tempo real. Agora o que eu estou gostando mais é a Fatia me filmando aqui. Eu estou amando. Bom, leitura da ata. Vamos lá, Marcinho, por favor. Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará, AFABEC, realizada no dia 20 de maio. Aos 20 dias do mês de maio de 2023, reuniu-se em segunda convocação, às 9h30, no Meridional Convenção Center, Avenida Santos Dumont, 779, Centro Fortaleza, o Corpo Social da Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado do Ceará, com registro no cadastro, atendeu o edital de convocação assinado pelo seu diretor-presidente, o João Batista Almeida Jacó, enviado por e-mail a todos os associados para a realização geral da Assembleia Geral Ordinária, com o seguinte ordem do dia: deliberação sobre o balanço patrimonial, relatório anual da diretoria e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2022. Aprovação da segunda alteração do Estatuto Social. Iniciados os trabalhos, os associados presentes, a Assembleia elegeu o associado João Batista para presidir os trabalhos e a associada Maria de Fátima para secretariar. Aberta a sessão, o senhor presidente agradeceu a participação de todos. Submetida a deliberação o item 1 da pauta aos associados presentes, constantes da lista de presença que passa a ser parte integrante desta ata, aprovaram por unanimidade o balanço patrimonial, o relatório anual da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2022. Na sequência, submeteu para apreciação a segunda alteração do Estatuto Social da entidade. Após a apresentação e discussão, foi igualmente aprovada por unanimidade dos associados presentes. Nada mais sendo acrescentado, o presidente leu esta ata, que foi aprovada por todos, e desde foi encerrada a Assembleia Geral. Eu, Maria de Fátima Pimentel Fernandes, na qualidade de secretária, lavei a presente ata, que também vai subscrita e assinada pelo senhor presidente. Bom, gente, se alguém tiver algo, quiser se manifestar, a palavra está facultada. Colega Castelo. Bom dia, meus amigos. Eu chamaria o Jacó e toda a diretoria da AFABEC atual de saneadores. Como nós vimos aqui, foi um saneamento. E queria ressaltar esse espírito que a nova diretoria da AFABEC teve e tem, de não vingança, de não vindita, certo? Porque com os números que nós vimos aqui, com os atos e atitudes que nós vimos aqui, que é do conhecimento de todos, se fosse uma diretoria, se tivesse um presidente vingativo, estabeleceria uma investigação que redundaria em situações desagradáveis, né? Mas o Jacó, reiterando toda a sua trajetória de vida no BEC, foi uma pessoa sempre muito coerente, comandando uma diretoria que também pensa dessa forma, respeita o passado das pessoas e toca a AFABEC daqui para frente, contando sempre com o apoio da CABEC, como nós vimos aqui, pelas palavras da Sandra. A CABEC ganhou uma ação e não levou. E será que todos sabiam disso? Eu acho que não. Não tinha essa ideia que a CABEC tinha ganho uma ação e não tinha levado. Respeito, convencer o banco, que não é fácil convencer o banco. Convencer o banco a abrir mão de recursos não é fácil. Porque o banco é lucro, o banco é dinheiro. Ele não abre mão. O banco não tem coração, a gente sabe disso. E a CABEC, a Sandra conseguiu, a diretoria da CABEC toda conseguiu isso.
Então, essa amizade, essa associação, porque são duas entidades nossas, marcadas por nós, e que uma, dado esse revezamento de diretores lá, o presidente, o ano era um, a vice era outra pessoa, aí só fazer, trocar os cargos, gerava essa acomodação que nós vimos aí. E tem outras coisas aí que, se o Jacó quisesse, falando no linguajar bem, se tivesse rasgar aqui para todos nós, rasgaria, mas ele colocou sempre com muito zelo, com muito cuidado para não ferir suscetibilidade. Mas tinha a responsabilidade de mostrar isso para a gente. Ele tem a obrigação e a gente tem o direito de saber. Então, Jacó, parabéns, sinceramente, parabéns. Você merece todo o nosso aplauso, o nosso respeito e a nossa confiança. Parabéns, Sandro, também. Tudo que você sabe. Pessoal, eu fiquei com vontade de falar, mas o Castelo se adiantou e eu gostei. Né? É para agradecer exatamente a diretoria, a postura, beleza com que ela adotou. Certo? Isso, fantástico. Com relação à Vidita, essas coisas que eu também não estava conhecendo muito, a gente ouvia alguma coisa, mas é o seguinte, essas coisas, essa condução foi de acordo com o que eu entendo que a palavra de Deus ensina. A mim pertence a vingança, a Deus. Eu retribuirei. Então, essa postura conciliadora de construir e ir para frente, Deus aprova. Deus aprova. E com quem cometeu injustiça e malícias, Deus também trata com a justiça na medida certa. O homem não faz justiça porque o homem ou extrapola ou não faz correto. Bem, essa é a palavra que eu tenho que falar. De gratidão a Deus por essa diretoria. E a nova vida que eu estou sentindo. Isso é muito bom. Eu estou surpreso aqui, eu que vou frequentar. Deus abençoe. Bom, gente, eu queria fazer um agradecimento especial aqui, cara, a presença da dona Ângela, pessoa caríssima a mim, do meu coração, e na pessoa dela eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. A FABEC está à disposição de todos. Nós iniciaremos agora, em junho, as atividades sociais que foram suspensas por conta de todas essas pendências. Eu gostaria que vocês conclamassem os colegas a frequentar a associação, a ligar para a gente, a fazer sugestões. Afinal, nós temos o reconhecimento de que aquilo é de todos. Estamos lá apenas representando-os por algum tempo. Muito obrigado. Obrigado a Sandra. Obrigado ao Pedro, o Hernando. O Hernando veio de Quixadá. O Pedro nos deu um apoio, um suporte incrível na parte contábil. A Sandra, toda essa disponibilidade dela e a presença de todos vocês. O Marcílio, com esse trabalho dele, secretário, filmador, tudo no mundo, e eu ainda acordo ele de madrugada. Agora, Marcílio, minhas desculpas, tá? Mas eu gostava muito mais quando a Fatia estava me filmando. Gente, muito obrigado, um bom dia a todos.